Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao item 9, vamos estudar conosco. A Ti, bom Pai, pedimos, mais uma vez, ilumina-nos, que possamos ter as inspirações necessárias para trocar e que consigamos alcançar os ensinamentos aqui deixados. Possamos, igualmente, pedir pelos nossos lares e que seja feito nele uma faxina espiritual, tirando todos os miasmas, todos os restos de energias não concordantes com o nosso desenvolvimento. Possamos pedir pelos lares vizinhos em todo o planeta e que possamos pedir pelos órfãos, pelos encarcerados, pelos viúvos e pedir por todos aqueles que se encontram em enfermidade, seja ela psíquica ou física. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja, graças a Deus. A gente sempre lembra que às segundas-feiras nós estudamos o livro dos médiuns, com irradiação para o nosso desenvolvimento pessoal. Às quartas, nós estudamos o livro dos espíritos, com irradiação para as famílias. E às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo, com irradiação para os lares. Sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. A gente replica esses estudos no Facebook e coloca uma ou outra tira no Instagram. A gente agradece imensamente se você considerar a possibilidade de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. É isso que nos ajuda a levar a doutrina espírita para mais pessoas e, com isso, auxiliar na medida do possível.
Hoje nós estamos gravados, temos um outro compromisso, então a gente não vai para o nosso boa noite. Por outro lado, a gente vai para o nosso estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, já chegando ao final, né, o último item: honrai vosso pai e vossa mãe. Esse capítulo 14 ele é dividido em 5 temas, 9 itens. A gente começou o estudo 31 de outubro de 2025 e vai até 19 de dezembro de 2025. O subtítulo que nós temos está dentro das instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Lembrando que esse item ele ficou um pouco grande, né? Ele ficou muito grande para a gente trabalhar num dia só. Então, o que nós fizemos foi dividir o item em 2 partes, né? Então, semana que vem a gente faz um resumo e pega da onde parou, e hoje a gente vai fazer só um pouco, vai fazer só uma parte dele. São 13 parágrafos, a gente começa lá. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em outros, porém, nesse caso, como em tantos outros, porém, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, aqui a gente já tem uma ideia muito clara e que vai nos ajudar bastante, que é a ideia de que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, a gente começa a entender um pouco o porquê da pessoa ser ingrata, né? Ela é muito voltada para ela mesma, então ela não vê aquilo como uma graça. Então, se não é uma graça, ela não precisa ter gratidão. O mais interessante também é quando a gente fica, porque lá está aí, ó, apresenta caráter mais odioso quando você tem essa ingratidão com os pais, né? E a gente tende a, quando está do outro lado, querer que o outro seja grato, e não é bem assim. A gente tem a nossa parte, a gente faz a nossa parte, deixa o outro fazer a parte dele. Se por algum motivo, seja por egoísmo, por ignorância, ele não consegue entender que aquela parte é dele, que é uma parte, entre aspas, devida, a gente aceita. A gente aceita porque a nossa parte foi fazer, e a gente fez. Enquanto pai, a nossa parte foi trazer ao mundo, educar, cuidar, prover, tudo isso. Então, se o outro chega lá nas tantas idades, ele não tem essa gratidão, aí não é uma questão sua, é uma questão dele. E aí, no parágrafo segundo, Kardec nos traz: quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Então, antes da gente seguir para fechar o parágrafo, a gente precisa saber, e a gente já fala isso há algum tempo no canal, que o fato de eu transitar não vai fazer com que eu vire uma pessoa melhor, vai aumentar as possibilidades, porque o véu do esquecimento ele vai cair na medida do possível, eu vou reencontrar entes queridos que vão me apoiar na medida do possível, e isso vai fazer com que eu vá para adiante, isso vai incentivar
a ser uma pessoa melhor, sem contar que eu vou ser menos provocado do outro lado. E em sendo menos provocado, eu tenho mais oportunidades de enraizar aquele bem que eu trouxe. Porém, se eu sou um espírito atrasado, se eu sou uma pessoa muito dura, muito cabeça dura, muito embrutecido, o fato de eu ir para o outro lado não vai mudar essa característica, muito pelo contrário, eu vou ver mais, eu vou ouvir mais, eu vou perceber mais, e isso, se mal educado, vai acabar se voltando contra mim, inclusive dificultando a minha entrada numa colônia, né? Então eu acabo ficando ali no umbral ou vou para um posto de atendimento e ali eu fico para depurar e entender mais ou menos como funciona. Fato é que eu também posso voltar para o outro lado e ficar parado. Eu não evoluo e não aquilo que eu ganhei, ele não é perdido, né? Mas aquilo que eu estou conquistando, ele ainda oscila. Então eu vou ficar estacionado, então eu não vou perder, eu não vou ganhar, eu não vou evoluir, eu não vou involuir, e aí complica. Porque eu estou perdendo ali um tempo precioso, né? Muito embora a espiritualidade amiga sempre diga que não há tempo perdido, tudo é aproveitado no seu devido tempo. Mas ainda assim, o que a gente enxerga é que é um tempo precioso para evoluir e a gente acaba deixando passar. Mas a gente deixa passar justamente porque não entende. A gente sempre defende aqui a mesma coisa. Se eu entendo, eu aplico. Se eu entendo, eu uso, né? Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, a gente sempre defende, o Espiritismo sempre defende que fora da caridade não há salvação, nos dizia Paulo, e a gente precisa entender que a caridade, ela dobra o mais duro aço. A caridade, ela vai lá de pouco a pouco, ela vai dobrando o mais puro aço. Quando você trabalha com entrega de quentinha, com entrega de pães, com entrega de chocolates ou qualquer outro tipo de entrega, como, por exemplo, cobertor no frio, você se depara com uma realidade que muitas vezes você está muito distante. Você nunca sentiu que era fome, você nunca sentiu que era frio, sempre tinha alguém ali para cuidar de você, e, no entanto, o outro, aquele que você vai ajudar, você vê numa situação bem diversa da sua, né? Quando entregava-se pão lá no CEAGESP, a gente via o pessoal domingo viajar 2, 3 horas, né, da grande São Paulo para o CEAGESP e ia dormir lá a semana toda porque não justificava ir para casa todos os dias. Então era, sim, um morador em situação de rua, mas não era um morador sem casa. Então, batia sexta-feira, meio-dia, 1 hora mais ou menos, ele embarcava no trem, né? Embarcava nas muitas baldeações que ele ia ter que fazer até chegar em casa e ficava em casa sexta e sábado, porque domingo ele já tinha que voltar, né? Isso é muito difícil, porque você pega alguém nessa situação, é alguém que está ali com uma vida bastante dura, mas quando você faz caridade para essa pessoa, aliviando a dor dela, você acaba sendo agraciado com muito mais graças do que a pessoa que recebeu aquela sua graça, né? Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarrarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Então, notem os senhores que é uma provocação que, se eu não estiver pronto,
eu vou acabar involuindo, eu vou acabar perdendo ali. Porque eu vejo um objeto do meu desafeto, ao invés de eu trabalhar o perdão, ao invés de eu trabalhar a não culpa, ao invés de eu trabalhar o autoacolhimento, eu acabo deixando a cólera assumir, deixando a raiva assumir, e aí eu vou botar muito a perder, muito a perder. Porque aquela ali é uma oportunidade que eu tenho de ouro de aplicar aquilo que eu venho aprendendo nesses últimos tempos, né? Que é perdoar, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas, no entanto, o meu lado pequeno ele acaba gritando, e aí eu inicio uma perseguição, inclusive, que pode ser evitada, né? E não é bem por aí que funciona a coisa. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. A gente, de novo, recorre àquela ideia do eu perdoo tudo, mas isso eu não posso perdoar, isso eu não vou perdoar, isso eu não quero perdoar. Quando você se depara com algo assim, a mensagem é muito clara, é ali que você tem que perdoar, é ali que você. Porque se a coisa gritou muito, se a coisa te chamou tanto a atenção, ela está te dizendo: olha, trabalha a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo, faça o melhor para ti mesmo. E aí a gente precisa, nessa hora sim, trabalhar, porque senão eu vou perder aí uma oportunidade de ouro. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família acolhida? Então, a gente tem no livro Mensageiros o reencarne de Sugismundo, e Sugismundo era amigão do Felinto. O Felinto conhece Raquel e noiva com Raquel. Segismundo fica com ciúmes, também gosta de Raquel. Ele vai lá e mata o Felinto e convence Raquel a ficar com ele. Ah, de volta ao plano espiritual, Raquel evolui, Felinto melhora um pouco mais, evolui um pouco mais, e os dois reencarnam para então dar sequência àquilo que foi começado lá atrás, mas que foi interrompido por Segismundo. E eles estão felizes, uma família harmoniosa, com um filhinho que já é um espírito mais avançado. E então Segismundo, diante do saber do seu crime, né, no plano espiritual, crime para as leis divinas, ele quer reparar. Nisso que ele quer reparar é sugerido a Felinto receber aquele que foi o seu assassino. Felinto hesita, Raquel dá apoio, o filhinho dá apoio, e Felinto, mesmo hesitante, recebe Segismundo. E aí, como é que vai ser essa vivência? Como é que vai ser a experiência do pai que foi matado, foi morto, foi assassinado pelo filho? Vai ser uma relação tranquila ou vai ser uma relação de amor e ódio? Vai ser uma relação pura ou vai ser uma relação envolta em mágoa, sentimentos ruins, amarguras e tudo isso? A gente não tem como saber. Não tem como saber, porque tudo pode acontecer. A gente não pode esquecer que tem dois balizadores ali muito importantes para dar suporte para esses dois, que é a Raquel e o filhinho. A gente não pode esquecer que a espiritualidade amiga está trabalhando muito forte para que tudo dê certo. Mas a probabilidade de dar errado, a possibilidade de dar errado, ela existe.
E diante dessa existência é que o outro precisa educar a si mesmo enquanto ainda está a caminho, porque ele não faz ideia, dado o véu do esquecimento, o que o trouxe aqui. Quem é teu pai? Quem é a tua mãe? Qual é a relação que você tem com eles na pátria espiritual, na família espiritual? Será que eles fazem parte da sua família espiritual? Ou será que eles vieram aqui para te ajudar? Ou será que eles quebraram o ritmo de vida para receber alguém como você? Questionador, encrenqueiro? Como é que funciona isso, né? Então fica muito difícil da gente saber como fica, mas Kardec nos dá aqui uma dica, né? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Por melhor que seja a convivência, uma hora isso pode sim fazer com que o milho vire pipoca, ou seja, uma coisa que está tudo bem vai mudar para uma outra coisa completamente diferente. Vejo, senhores, que a ilustração que a gente traz é aquele pai amoroso que cuida muitíssimo bem do filho, e lá longe, o filho já com 50 anos, douto, dando da vida com um bom salário, uma boa vida, e vai-se tudo, vai-se embora tios, vai-se embora tias, vai-se embora a mãe, e fica o pai sozinho. E o pai, depois de superar o luto, bem depois de superar o luto, resolve então que ele vai vender os seus bens e vai dali para frente viver de renda e viver viajando, né? E o filho não pensa duas vezes, ele tenta interditar o pai, porque ele alega que o pai está acabando com a herança dele, quando a justiça é clara, dizendo que não é herança de gente viva. Nessa hora, os dois começam a ter uma vida conturbada, ou seja, vai chegar um ponto em que a coisa pode tumultuar. Chegou a grande prova para o filho, né? Mas a grande prova chegou, a grande prova o alcançou, no momento em que ele já não precisa mais do pai. Mas a ambição faz com que ele contabilize os bens do pai como sendo dele. E ele não aceita que o pai acabe com esses bens. Isso é muito interessante do ponto de vista do nosso nível espiritual, né? E aí Kardec nos traz um pouco mais, desculpa, Kardec nos traz um pouco mais, veja, é como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito, naquela existência, podido provocar semelhante antipatia para se lhe apreender a causa necessária, se torna volver o olhar ao passado. Então, aquilo que o presente não explica, o passado pode ter a devida explicação. Aquilo que o presente não traz, o passado pode trazer. A gente não pode esquecer que nós somos hoje o resultado de muitas e muitas e muitas reencarnações. Que ninguém vai ter uma vida diferente daquilo que foi programado para si, daquilo que precisa para evoluir. Então, quer ter uma vida diferente? Evolua. Supera aquilo que ficou por superar. E aí, o próximo estágio chega, o próximo estágio vem e a gente melhora sobremaneira. Não tem como, não tem para onde, né? Ó espiritais, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor
em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. O difícil sou eu chegar aqui e cumprir. Note que alguns casos, como por exemplo, eu não vou nem citar nome, mas alguns casos são pura reincidências. Eu insisto naquilo, eu insisto. Então, se eu tiro a vida do corpo, eu não posso usar outro nome por causa da censura. Então, se eu tiro a vida do corpo, o que acontece? Normalmente eu vou fazer isso por muitas reencarnações. Se eu sou arrogante, normalmente eu vou fazer isso por muitas encarnações. Porque adquirir aquela coisa ruim é mais fácil do que se livrar dela. Só quem já teve um vício e conseguiu vencê-lo, sabe como é a dificuldade disso, sabe como é você ver a coisa acabando com a tua saúde, mas, no entanto, você não consegue dizer não para aquilo. A mesma coisa são esses sentimentos de arrogância, de poder, né? Você pega pessoas que nunca tiveram oportunidade nenhuma, nunca tiveram a chance de ir adiante, no entanto, quando elas têm essa chance, todo mundo que está atrás é burro, é ignorante, não sabe fazer, porque vejam vocês, ela chegou lá. A mesma coisa são aquelas pessoas que têm um passado nebuloso, tocou de coisa ilícita para chegar naquele ponto, porque cismou que tinha que chegar naquele ponto, e aí derruba um aqui, puxa tapete de outro ali, assassina o outro acolá, mas aí quando ela chega nesse ponto, ela assume o discurso de espíritos elevados, né? Olha, você tem que correr atrás, você tem que lutar, você tem que se privar. Ela não fala dessa parte ilícita que ela comentou. E quer saber um detalhe interessantíssimo? Ela começa a tirar da vida dela todos aqueles que sabem desse lado ilícito, desse lado escuro. Ela faz um novo ciclo de amizades com essa nova personalidade, com essa nova persona, a pessoa que venceu, a pessoa que lutou e chegou lá. Olha como a gente é complexo do ponto de vista da vaidade, do orgulho e do próprio egoísmo, né? Então, se eu fizer tudo certo, eu vou chegar lá, eu vou ter o certo, mas se eu não fizer o certo, eu vou perder muito com tudo isso. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Eu tive algumas experiências na minha vida e que me mostrou assim o que era o comprometimento espiritual de uma pessoa com a outra. Tem um colega de infância que foi escoteiro junto comigo. E esse colega de infância, ele foi uma criança tranquila, uma criança normal, uma pessoa inteligentíssima, mas que num dado momento ele se quedou para as drogas, né? Ele se perdeu nas drogas. A mãe ficava atrás dele o tempo todo, inclusive quando ele estava consumindo droga. O intuito da mãe era proteger, não deixá-lo entrar nessa seara, e ainda assim ele não somente entrou, como a mãe volta para o plano espiritual, uma dificuldade enorme de entender que a missão dela tinha sido cumprida, né? Dificuldade enorme, porque imagina você vem para cuidar de alguém e esse alguém não se permite cuidar, você acredita realmente que é uma coisa tua, você marca ali a pessoa o tempo todo, essa pessoa não melhora, você acredita que é uma questão sua, só que não é. Você tem que fazer a sua parte
e aí deixar o outro fazer a parte dele. E foi isso que explicaram a ela no plano espiritual. Ela abriu mão de evoluir para continuar cuidando desse espírito. Esse espírito consegue, por uma graça e ordem do plano espiritual, casar com uma princesa que tinha um castelo, ou seja, uma casa enorme, uma vida muito estável, muito boa. Ele entra para essa casa, ele dá um filho a essa mulher e, e ele se perde na bebida e nas drogas. Vive de bico aqui e ali, assim ele vai tocando a vida, chega, já deve estar com uns 50, quase 60 anos, porque é da mesma faixa etária que eu, com certeza, a gente servia na mesma tropa no escotismo, então significava que a gente estava na mesma faixa. E é uma pessoa que já está lá com seus 50, quase 60, e que ainda está perdido, que ainda se deixa levar pelas drogas. E aí a gente entende que essa não é a primeira encarnação assim, não é a primeira reencarnação assim, e que bem provavelmente ainda não vai ser a última, de tão ligado que ele está às drogas. Então, bem provavelmente ele volta para o plano espiritual, depura no plano espiritual, vai ter ranger de dentes, quiçá vai ter choro, né? A gente torce para não ter, a gente sempre lembra que ranger de dentes é o umbral e choro é você descer abaixo da crosta, para você ir mesmo para lugares horríveis. Então, a gente torce que ele tenha ranger de dentes e que nesse ranger de dentes ele consiga depurar. É uma boa pessoa, é um bom espírito, é um espírito que já tem a ideia do divino, já tem a ideia das leis divinas, mas ainda é fraco e se deixa levar pelos vícios carnais, né? Que a gente sempre leva para esse lado, é vício do corpo. Só que não, muitas vezes é um vício psíquico que a gente já traz de outras passagens. Então, aquele vício muitas vezes configura uma fuga, configura um escape, e aí você não consegue se livrar daquilo porque está fugindo da sua realidade, vamos dizer assim. Então, vós mesmos assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com amor. Então, aqui já houveram várias reencarnações, a coisa ali adiantou, e aí você pede para voltar a caminho com ele, ele aceita voltar a caminho com você, e aí é uma relação mais pura, é uma relação mais voltada para as leis divinas, é uma relação em que realmente você se sente assistido por A e A se sente assistido por B. Isso é fantástico. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo, traz lá a história de um moço que nessa passagem vem como moço, nessa passagem vira homossexual, é abusado por um tio, enquanto ainda adolescente, vivem uma paixão torrencial, ele e o tio vai embora, ele fica ali quietinho para poder reorganizar a sua estrutura, até que depois de muito tempo, e ele já em tratamento, ele ia para um
centro umbandista, mas que era um centro umbandista assistido por ninguém menos que Bezerra de Menezes. E ele vai a esse centro e começa-se ali a trabalhar a questão dele. Até que ele está no meio do tratamento, o tio volta para casa. E óbvio que o persegue. E sem acessar a história dos dois, você acha aquilo um absurdo, você acha aquilo uma coisa sem sentido, mas quando você acessa a história dos dois, o que hoje é homossexual, por diversas encarnações foi mulher. E por diversas encarnações, esse tio teve uma fé com ela e a fazia desviar do seu caminho. Então, ela traía marido, ela mudava de marido, ela traía casa, mudava de casa. É uma história bastante interessante do ponto de vista de aprendizado, porque aquilo ali mostra para a gente que, olha, como a gente não sabe das coisas. E por conta disso, a gente não pode julgar. Então, aquele espírito volta com resquícios da sua reencarnação feminina, volta com toda a energia feminina, e por isso ele vira homossexual, assume a sua homossexualidade, vive muito bem com a sua homossexualidade, porque as pessoas não param para pensar nisso, porque se a homossexualidade é conflito, ok, é mais difícil. Mas se a homossexualidade é uma coisa bem aceita, que está trabalhada, que está tranquila, não passa pela promiscuidade, é uma coisa que não denota desequilíbrio, gente, por que não? Por que não? A espiritualidade explica, a doutrina espírita explica, e a gente aceita isso de muito bom grado, né? Kardec traz, então, Kardec é ótimo, desculpa, o Espírito traz, então, uma mensagem, né? Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, ninguém vem aqui a passeio. Ninguém vem aqui a passeio. Ninguém vem aqui a passeio. Ah, mas eu já fiz tudo e esse garoto não melhora. Você vai ter que fazer um pouco mais. Você vai ter que dar um pouco mais, porque um dos dois é culpado. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí, procurar quem é culpado não é bem o caminho, não, mas a gente precisa, sim, entender que a gente precisa chegar lá. Vamos fechar esse parágrafo. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Quantos pais a gente não tem que bajulam os filhos sob a alegação de que eles foram ausentes na infância da criança? Ah, eu fui ausente porque alguém tinha que trabalhar para manter a família, mas eu trabalhava dobrado para a mãe ficar em casa e a mãe cuidar de tudo, né? E aí as crianças acabam criando um vínculo muito grande com a mãe, não tem vínculo tão forte assim com o pai. E aí, quando cresce um pouco mais, isso vai denotar no trato, né? Na maneira como vem o pai, na maneira como tratam o pai. E se a mãe não auxilia nessa hora, fica difícil. É a mãe quem tem que puxar essa educação, porque é com ela que as crianças têm maior vínculo. Aí a pergunta é: será? Porque se a coisa vem de outras passagens, essa animosidade, essa cólera em relação ao pai, ela vem de outras, né? Então, seja ele 1000% presente, seja ele ausente para manter a família, o tratamento bem provavelmente vai ser o mesmo. Mas cabe à mãe
auxiliar nesse processo. Aí a gente chega no último, ainda não. Aí a gente chega no último parágrafo de hoje, né? A gente separou aí para dar um tempo mais ou menos de estudo. A gente vai até o sétimo, lembrando que esse capítulo não. Lembrando que essa mensagem ela tem 13 parágrafos. A gente vai parar aqui nesse sétimo, vai fazer o sétimo, é só uma lâmina, vai parar nesse sétimo, e aí semana que vem a gente faz um resumo do que foi trabalhado até aqui e começa no oitavo parágrafo. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então a gente acha que é complexo, né, ser mãe, ser pai, mas você vê que tem pessoas que não têm estudo algum e, no entanto, são excelentes mães, excelentes pais, porque isso está dentro, isso vem de dentro, não tem jeito, não tem jeito. Gente, é isso. A gente conseguiu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Esse capítulo 14 ele é dividido em 5 temas. Esses 5 temas são divididos em 9 itens. A gente começou o estudo 31 de outubro de 2025 e vai estudar até 19 de dezembro de 2025. A gente vai para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. A ti pedimos, Senhor, olhai por nossos lares, olhai por nosso planeta, olhai para as nossas montanhas, olhai por nós. Que possamos, ó bom Pai, voltar aos nossos afazeres com um nicho de reflexões a serem trabalhadas. Que possamos voltar aos nossos afazeres renovados, fortes na doutrina e conscientes de que precisamos caminhar. E esse caminho, dado o nosso nível, não é um caminho fácil, mas é um caminho trilhável. Agradecemos aos mentores pelo auxílio sempre caridoso e à espiritualidade amiga e aos irmãos do plano corpóreo e espiritual. Assim seja, graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.
Assim a gente consegue, mais uma vez, dar conta do nosso estudo e talvez aqui você se pergunte qual é o caminho para a plena felicidade. O caminho para a plena felicidade é um conjunto de itens, mas um desses itens está aqui: vigia para não incorrer no erro e ora pedindo ajuda para vigiar cada vez mais. Isso traz muita bagagem para a sua passagem. E não desista de você. Você é muito importante para esse processo, você é muito importante para tudo isso. Não desista de você. Gente, gratíssimo. A gente espera que você possa ter um final de semana pleno, um final de semana realizador, e a gente conta com a sua inscrição, com o seu joinha, para nos auxiliar a difundir a doutrina espírita, fazendo assim com que mais pessoas sejam agraciadas com esses estudos, né? A gente agradece imensamente o carinho, a presença e convida você para segunda-feira estar mais uma vez conosco no estudo do Livro dos Médiuns. Gente, gratíssimo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho. Tchau, tchau.